O ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal, deu prazo de 5 dias para que a Procuradoria-Geral da República avalie um pedido de prisão do deputado Eduardo Bolsonaro. Olá, amigos. As coisas não andam nada bem para a família Bolsonaro. Após a condenação de Jair Bolsonaro, Alexandre de Moraes não está satisfeito e foi atrás de outro membro da família. Fique até o final e descubra tudo o que está por trás dessa história. Antes de continuar, não deixe de se inscrever e deixar o seu like. Você já imaginou um deputado federal brasileiro, filho de um ex-presidente da República, estar prestes a enfrentar um pedido de prisão preventiva no Supremo Tribunal Federal? Pois é exatamente isso que está acontecendo agora com Eduardo Bolsonaro, filho de Jair Bolsonaro. E olha, a situação é mais séria do que parece. Então fica comigo até o final, porque esse caso pode mexer com todo o tabuleiro político brasileiro. O ministro Alexandre de Moraes, do STF, determinou que a PGR, a Procuradoria-Geral da República, se manifeste em até 5 dias sobre os pedidos de prisão preventiva contra Eduardo Bolsonaro. Esses pedidos foram apresentados por 2 deputados, Lindbergh Farias, do PT, e Thalíria Petroni, do PSOL. E não para por aí. Eles também querem que o STF mande bloquear os salários e as verbas indenizatórias de Eduardo, além de pressionar a Câmara dos Deputados a acelerar os processos de cassação do mandato dele. Ou seja, meus amigos, não é só prisão que está em jogo. É dinheiro, é mandato, é prestígio político e até mesmo a sobrevivência da carreira de Eduardo Bolsonaro. Agora quero saber de você que está assistindo. Você acha que o STF deve realmente decretar a prisão preventiva de Eduardo Bolsonaro? Ou isso seria um exagero da oposição? Comenta aqui embaixo, porque sua opinião vai enriquecer demais esse debate. Agora vamos entender melhor o tamanho da encrenca em que Eduardo Bolsonaro está metido. Ele não está sendo citado de graça. A Procuradoria-Geral da República já denunciou o deputado no Supremo Tribunal Federal por um crime gravíssimo: coação no curso do processo. Mas o que isso significa na prática? É basicamente tentar intimidar, influenciar ou prejudicar o andamento de um julgamento. Segundo a denúncia, Eduardo teria atuado em território estrangeiro, nos Estados Unidos, contra o processo que levou à condenação do seu pai, Jair Bolsonaro. E aqui entra um detalhe que pode pesar muito. A denúncia não trata apenas de declarações políticas, mas sim da acusação de que ele estaria articulando no exterior ações que poderiam desestabilizar o judiciário brasileiro. E tem mais. Desde fevereiro, Eduardo está nos Estados Unidos. Oficialmente, ele diz que está em uma agenda internacional, mas nos bastidores cresce a percepção de que sua permanência lá é também uma tentativa de evitar os efeitos da justiça brasileira. Prova disso é que o STF já tentou notificá-lo diversas vezes e não conseguiu. Moraes, inclusive, afirmou que Eduardo estaria criando dificuldades para ser notificado. Diante disso, o ministro determinou a publicação de um edital no Diário da Justiça que substitui a notificação pessoal. Ou seja, a partir desse momento, ele já está oficialmente intimado a responder à denúncia, mesmo sem estar no Brasil. E aí eu pergunto para você que está acompanhando: você acredita que Eduardo Bolsonaro está se mantendo nos Issacatissei por conveniência política ou para fugir das consequências jurídicas? Deixe a sua opinião nos comentários. Quero muito saber o que você pensa sobre essa estratégia. Agora vamos para a parte mais explosiva dessa história: os pedidos que foram apresentados diretamente ao ministro Alexandre de Moraes. Os deputados Lindbergh Farias, PT-RJ, e Thalíria Petroni, PSOL-RJ, entraram com uma solicitação de prisão preventiva contra Eduardo Bolsonaro. E não é só isso. Eles pediram também o bloqueio dos salários e da verba indenizatória do parlamentar, além de uma análise imediata da cassação do mandato no Conselho de Ética da Câmara. O argumento principal é que Eduardo, mesmo à distância, continua fomentando manifestações de caráter golpista e intensificando sua atuação política de forma ilícita em território estrangeiro. Ou seja, ele não estaria apenas opinando, mas sim agindo ativamente contra as instituições brasileiras,
o que, segundo os parlamentares, justificaria a prisão preventiva com base no artigo 312 do Código de Processo Penal. Vale lembrar que a prisão preventiva é uma medida extrema, usada para garantir a ordem pública, a instrução do processo ou até mesmo para evitar a fuga do réu. No caso de Eduardo, a PGR terá de se manifestar em até 5 dias sobre esses pedidos. Só depois Moraes poderá decidir se acata ou não a prisão. E aí entra uma dúvida crucial. O STF já tem uma linha dura em relação a ataques à democracia, como vimos no julgamento dos envolvidos no 8 de janeiro. Mas será que essa postura também será aplicada a um parlamentar federal e, ainda por cima, filho do ex-presidente Jair Bolsonaro? E você, o que acha? O STF deve atender a esse pedido de prisão? Ou isso seria um passo arriscado demais dentro do cenário político atual? Comenta aí, quero ver sua opinião. Agora vamos falar de como esse caso respinga diretamente em Jair Bolsonaro e no PL, o maior partido da Câmara. Eduardo Bolsonaro não é apenas mais um deputado. Ele é o filho mais atuante politicamente do ex-presidente e há anos se apresenta como herdeiro natural do bolsonarismo. Só que essa crise pode fragilizar muito essa narrativa. Nos bastidores, há um consenso de que Eduardo virou um problema para o PL. O partido, comandado por Valdemar Costa Neto, já deixou claro que não vai bancar aventuras políticas do deputado, seja em suas ações internacionais ou em projetos de comunicação. Para o PL, Eduardo hoje é visto como um fardo, enquanto Jair e Michele Bolsonaro continuam sendo tratados como prioridades, recebendo apoio financeiro e político. E tem mais. A situação complica também para Jair Bolsonaro. O ex-presidente está inelegível e enfrenta uma série de processos, mas ainda é o principal líder da direita no Brasil. Se Moraes acatar um pedido de prisão contra Eduardo, isso pode ser lido como um ataque direto à família Bolsonaro, o que reacenderia os ânimos da militância e poderia fortalecer a narrativa de perseguição política. Ao mesmo tempo, a movimentação de Eduardo pode atrapalhar a direita como um todo. Ele já ameaçou sair do PL e levar consigo até 40 deputados, mas nos bastidores avaliam que, no máximo, conseguiria arrastar 5 aliados fiéis. Se isso acontecer, poderia criar divisões internas justamente em um momento em que a direita precisa estar unida para 2026. E você acha que essa crise enfraquece ou fortalece Jair Bolsonaro? Será que a prisão de Eduardo poderia unir a direita em torno dele ou abrir ainda mais rachaduras? Deixa nos comentários a sua análise. Chegamos à parte final, onde a grande pergunta é: quais serão os próximos passos nesse tabuleiro político? O prazo para a PGR se manifestar já está correndo e qualquer posicionamento pode redefinir o destino de Eduardo Bolsonaro. Se a Procuradoria optar por pedir a prisão, Moraes terá em mãos um combustível político gigantesco. Por outro lado, se a PGR sugerir cautela, Eduardo pode ganhar fôlego para tentar reorganizar sua estratégia, mas ainda terá que responder à denúncia de coação. Outro ponto é que essa movimentação acontece às vésperas da preparação para as eleições de 2026. O PL, o Centrão e até o próprio Jair Bolsonaro terão que decidir se abraçam ou se distanciam de Eduardo. A verdade é que o bolsonarismo precisa mostrar unidade para chegar forte ao próximo pleito. Mas crises como essa podem desgastar o movimento e abrir espaço para rivais como Lula, Tarcísio de Freitas ou até novas lideranças de centro-direita. Além disso, não podemos esquecer do impacto internacional. Eduardo hoje está nos Estados Unidos, mas sua postura e as acusações contra ele podem complicar a imagem do Brasil em negociações externas. Trump, que recentemente se aproximou de Lula em busca de diálogo, também observa de perto a cena política brasileira, e isso pode influenciar até mesmo nas relações diplomáticas entre Brasil e esse meio. No fim, esse é mais um capítulo de uma longa batalha entre Bolsonaro, o STF e o futuro da direita brasileira. E quem perde ou ganha com isso pode definir não só o destino de Eduardo, mas também os rumos das eleições de 2026. E agora eu quero saber de você. Na sua opinião,
Eduardo Bolsonaro será preso ou conseguirá escapar dessa ofensiva do STF? Você acha que isso vai unir ou dividir ainda mais a direita? Comenta aí, porque sua análise é fundamental para o nosso debate.